Que assim, ó, vamos pensar, eu não sou um cara religioso, mas um pouco que eu sei, que eu entendo, se a gente tem uma evidência que fala, ó, realmente existe vida fora da Terra, muitas coisas que se fala ali na Bíblia, os religiosos pregam, ele vai por água abaixo, né? Sim. A maior parte da população mundial ela é cristã, enfim, tudo mais. E aí geraria um mini caos ali nessa parte religiosa. Por que será que eles Olha, acobertam isso? eu entendo que hoje esse caos não seria instaurado, né? Porque o pessoal está mais aberto, as igrejas estão mais antenadas com esse assunto, a Igreja Católica tem um departamento que estuda isso, que é dentro do departamento que faz mexe com parapsicologia, expulsa demônios, né? Exorcismo, essa parte. E a ufologia está dentro disso também. Dizem até aí as más línguas que o Vaticano seria uma das bibliotecas que guarda muitos segredos a respeito desse fenômeno OVNI aí, né? Tem, por exemplo, o João 23, que foi um papa, que ele teria tido contato no Jardim Gandolfo, que é uma casa de campo do Papa, né? E lá em 1961, ele teve um encontro com um objeto voador não identificado e um ser. O assessor do Papa ficou ali ajoelhadinho, tal, só olhando, e o Papa foi e começaram ali, tipo, meio que conversar, né? Como ficou longe, o assessor não viu muito bem o que eles estavam falando, mas ficaram de 15 a 20 minutos ali confabulando alguma coisa. Depois ele voltou, aí o Papa João 23 falou pro assessor, olha, às vezes a gente não reconhece os nossos irmãos, né? Eles estão em todas as partes, tal. Falou alguma coisa lá e pediu pro assessor esquecer essa história, né? E entraram lá para os afazeres dele e ficou por isso mesmo. Mas o assessor depois lá na frente resolveu contar essa história. Igual essa deve ter um monte, né? Muitos casos que foram distorcidos pela Igreja Católica, que são ditos como aparições marianas, mas foram intervenções extraterrestres no passado e que foi feito ali depois uma santa, um negocinho, para manter aquele povo, aquelas pessoas daquele local, cativos à fé, né? Então, por exemplo, Fátima, em 1917, seria um exemplo disso, que foi uma intervenção extraterrestre, mas foi canalizado para uma aparição mariana. Quem descobriu, né, isso, de fato, foram 2 pesquisadores portugueses, ufólogos, pesquisadores. Na época, eles estavam cursando a universidade lá em Portugal e assim, por ser universitários, ter terceiro grau, lá não sei como é que chama, lá em Portugal, eles podiam ter acesso desde que fossem fazer algum trabalho, alguma coisa. Então, eles pediram para ter acesso aos depoimentos dos 3 pastorzinhos, né? E também o outro material anterior de avistamento, que já tinha acontecido ali, a mesma coisa, e posterior. Então tinha várias testemunhas, embora os mais conhecidos são os 3 pastorzinhos. E ao se deparar com aquele material, que foi tudo anotado, né? Eles olharam e falaram, nossa, mas tem alguma coisa diferente aí. Porque nas descrições das meninas fala que é uma mulher pequenininha, com um capacete, com um manto quadriculado, uma bola luminosa na mão. E isso não é o que a gente tem na imagem da santa. Eles transformaram a bola luminosa no coração de Jesus, no terço, colocaram um outro manto que não é quadriculado e não colocaram capacete nenhum. Então, houve o quê? Uma distorção, uma adulteração do que de fato elas tinham visto, né? E aí, vendo outros depoimentos, eles chegaram a uma conclusão de que de fato a igreja estava escondendo, mas por que acontecem os milagres? Porque é uma questão de fé. Então as pessoas acreditam naquilo, têm fé em cima daquilo, independente da origem, né? Já foi Que provado não é mariana, que o pensamento e o pessoal positivo, que a fé interfere no seu corpo. Isso. Né? A fé interfere no físico. E assim, então eu estava falando na Igreja Católica, mas você tem
a presbiteriana, você tem o espiritismo, por exemplo, que é mais aberto para esse tipo de assunto. Você tem, por exemplo, as crendices mais afro, né? Budista, né? Já indo para o lado mais oriental. E assim, cada religião dessa tem um pezinho mais lá ou menos. Né? No cristianismo, se você pegar, falando, né, de livros religiosos, a Bíblia é a que menos traz sobre o assunto ufológico, embora tenha ali algumas citações que poderiam ser alguma coisa. É que a Bíblia se torna muito interpretativo na Bíblia, né? E alguns podem falar que outros podem falar que não é isso que está dizendo, né? Tem então, algumas coisas que é bem claras e tem outras que não, que aí é interpretativo. Por exemplo, claro, você pegar uma Bíblia aí e abrir lá em Juízes, no capítulo 5, versículo 23, pegar o 20, depois for para o 23, você vai ver que tem uma citação de Meroz. Segundo os estudos rabínicos, Meroz era um planeta. E qual que é o contexto da história? Baruque, que seria Deus, estava tendo uma guerra ali, ele convoca os habitantes de Meroz, desse planeta, que não é a Terra, para ajudar o pessoal da Terra numa guerra que estava tendo ali. Só que o pessoal de Meroz se nega, não quer ajudar. E aí o Baruque, Deus manda um anjo para amaldiçoar Meroz e amaldiçoar os habitantes de Meroz. Está escrito lá. Nos estudos rabínicos, eles chegaram à conclusão que isso é um outro planeta. Um outro planeta, não um outro planeta habitado. Dentro da Terra, habitado. Então, você tem uma menção dentro da Bíblia, em Juízes, falando isso. Por exemplo, se você pegar o livro do profeta Jonas,